Um parente foi dado como fechado, não apto para receber fluidos, e veio a resposta que seria um obsessor que estaria impedindo de chegar esses fluidos. Daí pergunto, se ao invés de tentar afastar este obsessor, que certamente voltará, não levar luz para que ele siga seu caminho e evolua também, mas o problema é não sei como fazer isso. Ou seja, eu não sei como enviar luz a um obsessor e ele seguir seu caminho. Acho que o divino eterno faz do karma não uma forma de vingança, e sim maneira na vida terrena de resolver e para que a repetitividade não ocorra e haja um cessar do karma. Pelo que eu entendi, é o seguinte: ele tem um parente que Uhum. sofre um processo que ele acredita seja obsessivo, em que esse obsessor impede que o benefício chegue nessa pessoa. Então, Isso o que mesmo. fazer? Se tirar esse obsessor aqui, como é que vai trabalhar essa pessoa? Então, vamos lá. O que é que a doutrina espírita nos orienta sobre isso? Primeiro, esse termo fechado, ele não é um termo muito usual dentro do espiritismo. Existem algumas outras doutrinas que até utilizam essa expressão. Mas em doutrina espírita a gente não tem essa concepção, até porque não existe esse conceito de que alguém possa realmente bloquear integralmente o acesso do benefício a outra pessoa. O que ocorre nos fenômenos obsessivos é que determinadas entidades hipnotizam as suas vítimas que registram muito fracamente o benefício que possam receber. Então, ela não fica fechada hermeticamente, como se ela estivesse dentro de uma garrafa térmica e o cara colocou o outro aqui dentro e fechou e ele, então, aqui não consegue sair. Não. Na verdade, nós temos conexão com o mundo lá fora. Um obsessor pode reduzir essa nossa percepção, mas a gente não fica lacrado, ou seja, existem alguns sinais, senão a gente não conseguiria sair, ficaria um circuito fechado, e o circuito fechado, em termos espirituais, não existe, porque a lei do progresso é uma lei do universo, ela tem que acontecer. Então você pergunta o que fazer com essa entidade. Eu diria a você que temos que ter duas preocupações. A primeira, realmente, é com essa entidade, mas a segunda é com o seu parente. Jesus, tratando sobre essa questão no Evangelho, comenta uma vez que se ele afastar o espírito obsessor de uma pessoa e não cuidar dessa pessoa, se essa pessoa não mudar, o que vai acontecer? Passa um tempo, a casa fica sem ninguém, vem um outro espírito, vê a casa vazia e chama mais 7 para habitar a casa com ele, ou seja, ele vai ficar sempre exposto a novos processos obsessivos. Então, se você tem um parente que ele está envolvido por uma influência espiritual, e aí você vai e, de repente, retira o obsessor para que ele tenha acesso e vai trabalhar esse obsessor, daqui a um tempo, o que vai acontecer? Vem um outro obsessor, cadê o meu outro obsessor daqui? Aí vem um outro obsessor e ocupa o espaço que o primeiro deixou. Ou então os dois vêm e ocupam junto o mesmo espaço. É importante que a gente altere a condição desse indivíduo para que ele não seja mais sujeito a isso. O que sugere a doutrina espírita? Que a gente transforme as disposições íntimas das pessoas. Mas como que você vai fazer isso? Como é que você vai dizer isso para o seu parente? Então a gente faz isso com a implantação do evangelho no lar. Você pode pegar na internet, procura no YouTube como implantar o evangelho no lar. E aí você vai ver as orientações, colocar a harpa na mesa, fazer uma leitura inicial, depois uma leitura de uma página edificante, reflete sobre ela, faz uma prece no início, uma prece no final. E permite com que a família tenha uma renovação das energias espirituais do ambiente. Isso é muito importante para que se transformem as nossas disposições mais profundas. Então, cuidar do obsessor, a gente cuida junto com o cuidar do nosso parente,
com o culto do Evangelho. E nunca se refere às entidades que possam estar em processo de perturbação de maneira negativa, querendo isolar, querendo afastar, querendo prender, escravizar, aprisionar. A gente ora pedindo para que Deus abençoe, porque o amor é o antídoto contra os grilhões dos processos de perturbação. Estabelecer determinados pensamentos de oposição, de confrontação, não é boa política no mundo espiritual. A gente vence com a maior força que o universo possui, que é o amor. Então, a gente prepara em casa o culto do Evangelho e cuida do nosso parente e das entidades espirituais que possam estar vinculadas a ele. E até pegando um gancho nisso, Jorge, vale salientar que é um trabalho que exige muita paciência, é um trabalho, né, que não é assim, no instalar de dedos, né? Às vezes são vínculos de muito tempo, né, Jorge? E assim, né, Rubens, às vezes a gente tem que considerar que é mudança de comportamento. E mudança de comportamento não se opera da noite para o dia. Para que uma pessoa mude, ela tem hábitos de ir para a noite, para ir para a festa, gostar de farra. Essa pessoa mudar isso, para desconectar com essas entidades, ela tem que mudar o gosto. Ela tem que mudar o tipo de amigo, o tipo de música que ouve. Às vezes as roupas terão que ser mudadas. Então, tem muitas coisas que precisarão ser transformadas no indivíduo para que ele possa realmente desconectar das entidades que o perturbam.